Olá, meu precioso e minha preciosa. Que maravilhoso estar com você mais um dia, para mais uma palavra, mais uma mensagem. Eu desejo que neste momento os céus acessem o seu coração, a sua casa, a sua família, o lugar que você estiver ouvindo essa palavra e que te leve a refletir sobre mais uma passagem que pode ser um ensinamento para a sua vida, para este momento que você está passando agora. Em qual momento da sua vida você parou? Em qual momento da sua vida você pensou em desistir? Diante de tantas tempestades que nós enfrentamos hoje, ao longo dos nossos dias, acredito que em algum momento você já pensou em desistir. Você já pensou em parar. E é justamente sobre isso que hoje eu gostaria de te fazer refletir. E para isso eu gostaria que nós lêssemos juntos uma passagem na Bíblia, e está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 em diante. Eu acredito que você em algum momento já se deparou com essa palavra, se não eu gostaria de ter o privilégio de te trazer pela primeira vez ela. Mateus capítulo 14, 28 em diante diz assim: Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não sei você, mas se você já teve a oportunidade de ler esta palavra, este final, quando Jesus fala, homem de pequena fé, eu fico às vezes me questionando, Senhor, se Pedro, que foi de pequena fé, desceu do barco e andou sobre as águas, o que dirá minha fé? Isso me leva a refletir. Mas este não é o ponto que eu gostaria de me atentar com você neste momento. A questão aqui é, Jesus, ele chama Pedro para que ele desça do barco e ele ande sobre as águas. Hoje o barco aqui é representado como a nossa vida. Hoje a nossa vida, ela é arremessada de um lado para o outro como este barco pelas tempestades, pelos ventos. E essas tempestades, esses ventos aqui representados na Bíblia em nossos dias, são as circunstâncias. Em que momento da sua vida, meu precioso e minha preciosa, as circunstâncias, as dificuldades, os ventos, as tempestades te parou? Porque aqui Pedro, ele desce e ele anda sobre as águas, porque ele tinha uma fé, ele tinha fé em Jesus. Só que no momento em que ele começa a olhar para os ventos, que ele começa a olhar para as dificuldades, que ele começa a olhar para os ventos contrários, para as impossibilidades, para o monte de não que ele recebe, isso trazendo para os nossos dias, vai pegando aí a mensagem. Pedro, ele afunda. Ele afunda. E então eu te pergunto, hoje na sua vida, nas circunstâncias que você vem enfrentando, você muitas das vezes desce todos os dias desse barco, não é mesmo? Você desce porque você enfrenta várias tempestades, várias dificuldades, vários ventos contrários. E talvez em algum momento dessa sua caminhada você desejou desistir. Aqui Pedro, ele afunda quando ele começa a olhar para as circunstâncias. Porque Jesus, ele fala, venha. Ele teve uma ordem, ele teve uma direção, ele teve um chamado. Então Jesus, ele chama para andar, mas quando ele se atenta às dificuldades, aquilo que parecia ser impossível de acessar, ele começa a afundar. E aí aqui fica uma reflexão. Todas as vezes que você estiver diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma resposta que não te vem, de tantos nãos que você está recebendo, eu te falo, meu precioso e minha preciosa, olhe para Jesus. Jesus é a direção para esse seu problema, para essa sua dificuldade, para esses monte de não que você recebe, que você está tentando desistir. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, mas olhe para o Senhor. Porque se Pedro tivesse mantido os olhos fixos no Senhor, ele não teria afundado, mas ele ficou com medo. A palavra, ela diz medo. Então hoje o Senhor, ele quer entrar na sua casa, no lugar onde você estiver, e tirar todo esse medo que te paralisa, todo esse medo que não deixa com que você acesse as promessas. Lembre-se de uma coisa, aqui quando Pedro, ele afunda, ele grita por Jesus e Jesus prontamente estende a mão. Então ele não estava longe, ele estava perto de Pedro e ele está perto de você neste momento, estendendo a mão e querendo te tirar deste momento, dessa situação que você vive hoje. Por isso, lembre-se,
para cada fim, para cada desistência que você pensar, Jesus estará sempre no seu ponto final. Desistir não é o caminho, mas Jesus, ele te mostra a direção, o caminho, a verdade e a vida para sua caminhada, para sua jornada, para suas indecisões, para suas faltas de resposta. Neste momento, ele entra na sua casa, ele entra no seu coração e ele quer aquecer este lugar aí que está sombrio, vazio, com tempestade, com dificuldade, e ele quer acessar o seu coração. Um grande abraço e até a próxima.